Oi, gente! Ótima tarde! Tá começando mais uma edição do programa às 2 da tarde e eu novamente por aqui, Laís Kichler. Eu, Julinhares, e aí, como é que passaram a semana? Foi boa, foi tranquilo, foi bacana? Uma semana pós-carnaval. E aí, você tá de ressaca ainda ou não? Já passou? Ou você tá de ressaca moral pós-carnaval. Daí isso é uma coisa um pouquinho mais delicada. Muita gente comete excessos no carnaval, não é mesmo? E teu carnaval foi tranquilo, trabalhando? Foi tranquilo, trabalhei, fiquei em casa, maratona Netflix, muito bom, eu gostei. Esse tipo de maratona é legal, né? É legal, é bacana. Bom. E hoje a gente vai falar um assunto muito bacana aqui no programa às 2 da tarde. A gente vai falar sobre bullying. É isso mesmo, acabou o carnaval e agora pra muita gente começa o ano, né? Muita gente vai começar as aulas e a gente vai falar sobre esse assunto que é bastante delicado e muito pertinente pra você que é pai, pra você que é mãe e quer ficar de olho aí no que o seu filho tá fazendo ou o que o seu filho tá recebendo também. Nos últimos dias, as redes sociais tomaram com uma notícia de uma mãe australiana que publicou um vídeo nas suas redes do seu filho, de apenas 9 anos. Ele sofre de nanismo e vem sendo vítima constantemente de bullying. Um assunto muito em pauta, principalmente agora, na volta às aulas, e que com certeza a gente precisa discutir e muito. Obviamente a gente não vai publicar aqui vídeos ou fotos desse garoto que, consequentemente, deve estar sofrendo muitas dores silenciosas, que é o que justamente o bullying causa. Mas para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, esclarecer, tirar dúvidas, a gente trouxe a terapeuta, a Camila Custódio, do Consultório Emocional, para falar com a gente nessa tarde aqui no programa. Camila, boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. É sempre um prazer receber a Camila com a gente. Eu adoro vir aqui, você sabe. Bem-vinda de volta. A Camila já quase faz parte do nosso programa, né? Vai ser às 3 da tarde daqui É a às pouco. 3 da tarde daqui a pouco, gente. Fica aí a dica, hein, gente? E é muito bacana receber você aqui, principalmente para falar de um assunto sério, né? Que muita gente precisa discutir, mas que sempre tem aquele tom de brincadeira, né? É verdade. Não é verdade? Exatamente, agora pós-carnaval parece que é aí que o ano começa. Começam as aulas e muitas crianças sofrem de bullying. E na escola, principalmente, que é o território onde mais isso acontece, né, Camila? Sim. É engraçado que a discussão sobre o bullying, ela é algo relativamente novo, né? Vocês lembram como é que era na época que vocês estudavam? Na minha época, né? Toda época é a minha época, mas na época de escola, realmente, a gente não ouvia falar a palavra bullying ainda, né? A gente chamava como uma piada, né? Tá fazendo, é uma brincadeira, tá fazendo uma brincadeira comigo, é uma brincadeira com você. Sim. Mas eu lembro consequências sérias, que minha mãe muitas vezes ia até a escola por justamente eu estar me sentindo triste por aquela brincadeira que estavam fazendo, desconfortável que estavam fazendo comigo. Apelidos muitas vezes eram colocados e aí a gente não se sentia bem, né? Ou a gente viu os colegas não se sentindo bem, mas aí ninguém fazia nada, porque achava que aquilo era saudável. Não é saudável, né, Camila? Não, não é. O que é o bullying, né? O bullying, ele é um conjunto sistemático de ações agressivas, né? Seja ela verbal, física ou psicológica. De um grupo, em geral, a gente, claro, o bullying, ele é praticado por crianças, jovens, né? E o adulto também pratica, né? Com as crianças, né? Mas ele, para ser caracterizado como bullying, ele precisa ser entre os pares. Ou seja, então, crianças com crianças, né? Adulto com adulto. Adulto com adulto seria Mas assédio um pouco moral. Já é outra história, né? Outro território. Por exemplo, no ambiente de trabalho, com colegas de trabalho. Sim. Mas não que hoje a gente identifique, a gente diz, você está fazendo bullying com fulano, quando a gente vai falar de determinada característica, né, física ou até mesmo psicológica de alguma pessoa, certo? E por que mudou esse termo, assim? Porque antes era considerado, era piada, era brincadeira, e do nada veio à tona ser o bullying, a palavra bullying. Que o bullying é uma expressão inglesa e que, na verdade, tudo vem tomando forma, né? As coisas vêm tomando forma e à medida que vem essa expressão, vem a consciência daquilo que... Porque a gente vem sofrendo, a forma vem se dando agora, mas a consequência dessa forma a gente vem sofrendo há muito tempo. Tanto é que no consultório eu vejo hoje pessoas adultas, né? Já com as suas carreiras consolidadas e algumas em processo de autossabotagem das suas próprias carreiras, né? Por conta do bullying, né? Que elas sofreram na época de escola. O que hoje a gente entende como bullying, na época que elas não conseguiam denominar como bullying, elas diziam assim, não, porque eu era muito, mas muito ridicularizado
pelos meus colegas, né? Eu era sempre o excluído, porque o bullying ele faz isso também, né? Ele exclui ou ele faz com que a vítima se exclua, né? Do grupo. Então, isso causa sérios problemas de autoestima e que vai impactar nos seus relacionamentos, sejam eles pessoais, né, amorosos, com a família e, consequentemente, no trabalho. De autoconfiança também, eu imagino, né, Camila? Exatamente, A pessoa de deixa de ser, autoestima. né? Exatamente. E por conta assim, porque enquanto a gente é criança, a gente ainda está em período de formação. Né? Sim. Então você veja, a pessoa que era pequena, ela cresce, nem todos, eu, por exemplo, continuo pequena. Mas eu não me via. E isso vai muito, sim, do teu ambiente, do ambiente familiar e de como que é a tua construção, a construção da tua autoestima desde a infância, certo? Porque a autoestima também é um termo que se ouve falar desde quando? Desde 1974, por aí, na década de 70 que se ouviu falar sobre autoestima. Então, assim, tudo vem ganhando forma, nome, consciência de um tempo para cá. Mas o impacto disso, tem diálogo exatamente, sobre exatamente. Mas a gente quer denominar aquilo para Exatamente. Então, assim, vai muito de como que tu lida com aquilo, e a importância e a relevância que tu dá para essa situação na tua vida. Então, eu sempre fui, por exemplo, a pequena, e o quanto eu consegui levar isso na minha vida a meu favor, e não contra mim. E também conheço pessoas que, ao contrário de mim, sempre foram as pessoas altas e que também conseguiram levar isso de uma maneira muito boa, e não contra elas. Mas isso vai muito do ambiente onde você consegue construir a tua autoestima e o impacto que isso vai ter na tua vida. Isso é muito apenas engraçado. um exemplo. Isso é muito engraçado, né, Camila? Não sei como foi a situação com vocês, mas quando eu sofri o bullying, na época de escola, eu tive transições, eu tive fases. Eu tive as fases em que eu me sentia muito humilhada, ou porque me ridicularizavam por causa do meu peso, por causa da minha altura, né? Meus dentes muito tortos, eu acabava usando um aparelho né, aqueles considerados com freio, com suporte. Sim. E eu sofria muito. Mas teve uma fase que eu escolhi não deixar aquilo me abalar. Foi muito estranho. Porque, de repente, eu já não sofria bullying e, de repente, eu já era uma garota popular na escola. Exatamente. E eu não sei o que foi que deu aquele start em mim que eu não me deixei levar para aquilo. Óbvio que existe pessoas, situações Sim. e tipo de violências, não é? Com a minha, com certeza. certeza, não foi uma coisa muito grave. Com certeza. A ponto de me deixar muito desestabilizada, né? Tanto que, sei lá, nas minhas terapias, em nenhum momento eu falo sobre problemas que eu tive na escola. Mas é engraçado. Como Não é que foi? Não afetou a tua aprendizagem, Não afetou teu ciclo de relacionamento. Pelo contrário, eu acho que exatamente. naquele momento aquilo me fortaleceu e eu falei, pera lá, vocês vão ver quem é a alta magrela aqui. E eu me via já sendo popular e de repente ninguém mais fazia bullying comigo. Ninguém mais praticava aquilo porque eu já parecia que eu aceitava. Eu acho que é uma diferença, porque quando a gente não aceita muito quem a gente é, nega, né? ou quando a gente já não gosta de um certo traço na nossa personalidade ou na nossa aparência, se alguém fala daquilo, mexe num calo. Exatamente, a nossa vulnerabilidade, né? Isso. Hoje, claro, a gente consegue ter consciência sobre isso e falar sobre isso de Obviamente. uma outra forma. Mas quando você é criança, e o que é aquele que faz, né? O abusador, aquele que faz a violência, que pratica, né? O ato do bullying, ele o que ele faz? Ele vê aquela criança, aquela pessoa vulnerável, e aí ele vai pra cima e vai tornar mais frágil ainda, né? E aí ele vai... Quem é que sofre o bullying? Aquele que ele sofre discrepância, seja da sua raça, da sua cor, do seu peso, né, da sua etnia, enfim, da sua classe social. E são vários fatores que vão interferir. E aqui ele vai se fortalecer através de um grupo. Certo? Então ele vai buscar os pares dele, e a gente sabe que tanto na infância quanto na adolescência, para ser aceito, muitas vezes eu nem sou coerente com aquilo nem é meu. Mas para ser aceito, então faz de conta que eu acho aquilo legal. E aí eu vou lá, e vou agredir, e vou apontar, né? Enfim, e vou ficar falando, e vou ficar, né, reforçando aquilo. Porque a gente sabe que o grupo tem um poder muito grande. Então, assim, sozinho eu não vou ir lá e xingar alguém, dificilmente. Agora, no grupo eu vou. No grupo eu ganho força para fazer isso, né? E o bullying tem este poder em grupo muito maior do que isolado. Camila, e quais são as consequências na vida de adulto de quem sofreu bullying, assim? Tu consegue citar um caso, de repente, para a gente poder fazer uma análise aqui?
Bom, Onde reflete, assim, na vida de uma criança que sofreu um bullying na escola e hoje, além de, né, afetar alguns, como você falou, autoestima, nos relacionamentos, você tem algum exemplo pra gente? olha, a nossa geração, né, eu vejo assim, as pessoas que já têm os 40, né, acima dos 30 anos, 40, 50 anos, eu vejo que sim, tem os reflexos, né, e se vai trabalhar em busca de uma melhor qualidade de saúde mental e emocional, né, para se curar disso. Mas a geração das crianças, elas estão muito fragilizadas. Não é à toa que esse vídeo desse menino viralizou. Por quê? Porque ele preferia a morte, né, suportar essa dor. Então, a gente não sabe o quão é difícil, né? Eu tenho filhos e quem tem filhos sabe o quão é difícil ser adolescente e ser criança em um universo com as redes sociais, com cyberbullying. Porque o bullying já é difícil e o cyberbullying é algo, então, praticamente impossível de controlar. Né? Então, você não sabe em que momento da vida uma criança em um grupo de escola já vira um meme, né, aquilo já viraliza e vai tomando uma proporção, né, inexplicável. Então, ele afeta a tua aprendizagem, né, ele afeta a tua autoestima, ele afeta a tua vida social, né, a tua confiança para tudo, né, ele te leva ao isolamento, as consequências são a depressão, distúrbios mentais, psíquicos, né, e sim, pode levar ao suicídio. Então, assim, eu não tenho nenhum caso de paciente com tentativas de suicídio, né? Mas sim de tratamentos severos, né? De tratamento medicamentoso por conta de resquícios do que foi ridicularizado, principalmente na adolescência, porque está começando cada vez mais cedo na infância. Cada vez mais cedo. Na nossa época era na adolescência, né? Na adolescência a gente sentia esse peso. Hoje a gente vê na infância, isso com 9 anos, as crianças não suportando mais. O reflexo da internet, o reflexo das redes sociais, exatamente. Então, assim, tudo que está aí pode ser usado para o bem, né? Da mesma forma, então tudo deve ser medido. Da mesma forma como esse menino veio a ser ridicularizado, né? Isso viralizou e ganhou proporção, né? Veio um apelo e hoje ele está sendo, né? Ele está conseguindo ver isso de outra forma e outras famílias estão conseguindo também ser atingidas e ver assim, não, olha só, a gente pode também, a dor de outra família, né? Outras crianças também passam por essa situação. Por falar nisso, como é que a gente consegue saber quando uma pessoa está sofrendo bullying? Porque a gente sabe, muitas vezes as crianças, principalmente, não falam, não contam aos seus pais, né, ou a pessoas que têm confiança, que está acontecendo isso com elas. Como é que a gente pode identificar? Então, Laís, é bem importante, em primeiro lugar, estado de presença. Hoje em dia, a gente vê os pais indo buscar os filhos na escola, pelo menos nessas escolas que eu tenho acesso e as famílias que eu tenho acesso, os pais vão buscar os filhos com o celular na mão. Eles não olham eles não sabem quem são os colegas, eles não olham o rosto da professora direito. Inclusive tem salas e tem campanhas onde na porta da escola estão pedindo para que no momento de recepção dos seus filhos, né, que eles desliguem os telefones, porque as crianças estão carentes e sedentas para mostrar os seus trabalhos escolares, para contar algo, para mostrar algo, seja mochila, seja um acessório de uma colega, seja um tênis, não sei o que, seja para mostrar o fulano, porque hoje em dia as relações estão muito líquidas, né? Então, às vezes, o contato que eu vou ter para poder mostrar o amigo, né, para o meu pai, para poder ir na casa dele, para convidar ele para mim, para saber quem é aquele momento ali da escola. E aí o pai está no celular, a mãe está no celular, está numa rede social. Então, assim, como que eu vou conversar e estabelecer um diálogo com meu filho se eu não estou em estado de presença? E até talvez alguma coisa que possa ter acontecido no dia com a criança. Exatamente. Então, como é que se estabelece o diálogo e que se pergunta como é que foi a escola legal? E aí, acaba ali. Então, em primeiro lugar, um estado de presença. Quando se vai buscar, quando se está em casa, fazer as refeições, procurar estar atento, procurar estar presente naquilo que as crianças estão estudando, observar sinais no rendimento escolar, marcar conversas com a escola, com a professora, tá? Isso é importante, estar presente. Ah, mas ele vive no celular, então acompanhe o que ele está assistindo. Ah, mas o YouTube, eu não gosto disso, eu não gosto de jogos de videogame, ou eu não gosto das músicas que a minha filha assiste, escuta, ou enfim, dos vídeos.
assista, entendeu? A maneira que você tem de acompanhar o que seu filho sente é estar presente, né? Não existe outra forma. Então, a consciência vem a partir do estado de presença. E a gente não... E para abordar quem faz o bullying, quem está praticando o bullying, também não é com violência. É a partir de um ato de consciência. A gente vai falar mais um pouquinho sobre quem é o agressor, né, e como funciona sobre essas pessoas que praticam o bullying, mas antes a gente vai fazer um intervalinho rapidinho aqui no programa às 2 da tarde e a gente volta já já com Camila Custódio. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo, a gente te espera. Estamos de volta com o programa às 2 da tarde. Hoje a gente está falando de um assunto muito sério, que é o bullying. Com a gente está a Camila Custódio, do consultório emocional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o agressor, a pessoa que comete o bullying. Camila, o agressor é alguém que já sofreu bullying? Olha, geralmente sim, tá? Mas às vezes não explicitamente o bullying, mas a criança, né? Já que estamos falando do bullying no sistema de ambiente escolar, né? A criança ou adolescente é alguém que sim, que tem problemas de ordem psicológica também, que também sofre com uma família disfuncional, que também tem as suas desordens psicológicas, né? Que também é fragilizado. Eu sempre, quando eu participo de entrevistas, as pessoas sempre perguntam: mas então de quem é a culpa, né? Eu costumo dizer que a gente tem responsabilidades, sabe? E na nossa sociedade, como que eu vou responsabilizar uma outra criança, sabe? Uma criança de 9 anos, né, que pratica bullying com uma outra criança de 9 anos, a ponto de daqui a pouco essa criança vir a tirar a sua própria vida, né? Tu imagina o peso que esta criança leva, né, para o resto da vida dela. Então, assim, somos todos vítimas, né, de uma sociedade doente. E o bullying, ele é a consequência disso. A gente tem, acho que foi, se eu não me engano, eu não lembro o ano, mas é bem recente a lei de... É bem recente. Do bullying. Isso, é 2016? É bem recente. Foi no final Agora? dos anos 2000 ali, realmente. Em 2016 é bem recente a lei, porque isso mostra o nível de fragilidade psicossocial das nossas crianças, né, do ambiente escolar, e do quanto, apesar do discurso, do diálogo, das notícias, ainda se precisa capacitar professores, né, toda a rede escolar, o quanto precisa se estar mais aberto ao diálogo, acolhedor, aquela coisa que eu falei do estado de presença, mas o ambiente escolar, ele não é feito só de professores e alunos, né? As crianças, elas não vão ir para escolas prontas, né? Elas precisam, e isso tem essa inversão de valores muito, assim, dos pais saindo de casa. Eu vejo isso, assim, é impressionante. Onde eu moro, sai um passa-van escolar, né? E aí desce
E não tem julgamento, não tem a crítica, mas é impossível não fazer essa reflexão de quando desce ali um pai ou uma mãe com aquele bebê conforto, um bebezinho ali de 8 meses, né, sai para ir, né, com a sua van, provavelmente para a escolinha, lá para o ambiente onde vai. Né? Isso por volta de 6h35 da manhã. E os pais saem de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, porque também é um horário que se sai de casa, né? E aí é o horário que se chega em casa, morando em Florianópolis, que a gente sabe que o trânsito é caótico, e de 6h30 e 7, né? Que é o horário também que é onde as crianças ficam em regime integral, né? Voltam para casa. Então, que horário que se tem para ficar com os filhos de qualidade hoje, no tempo de qualidade? Né? Independente de falar de rede pública ou privada, a gente está falando de tempo de qualidade dos pais dessas crianças, certo? Dos responsáveis dessas crianças, sejam pais, avós, cuidadores, né, tios, quem for. Né? Então, você se está preparado, né? Então, assim, quando a gente está preparado, a gente ainda depende hoje para falar de tantas coisas, como, por exemplo, a educação sexual de Netflix, para se ter acesso a Hoje informação. em dia, para os adolescentes saberem um pouco mais sobre a sua vida sexual, tirarem suas dúvidas, elas estão olhando na internet, estão olhando em filmes, em séries. Exatamente. Então, assim, e o bullying também, sabe? Então, eu vejo muita coisa sendo desconstruída e tendo acesso de uma forma não invasiva também através de filmes, de séries, de desenhos, né? De um diálogo simples, onde todos conseguem entender. Principalmente as crianças. A gente tem desenhos aí muito, né, de uma forma lúdica que consegue quebrar essa questão do preconceito, porque as crianças elas não são preconceituosas, o ambiente, né, na sua essência elas não são preconceituosas, né? O ambiente torna elas preconceituosas, né? Por isso que eu digo, a pessoa... Assim, exatamente, o ambiente a torna, né? A molda. As influências, no caso, exatamente. Né? Então, assim, não tem como culpar, responsabilizar uma outra criança. É aquela velha frase, né? Se ninguém é responsável, então todo mundo é responsável. Exatamente. Né? E uma coisa que eu fico curiosa, as crianças, assim, muitas vezes, às vezes, são até amigas dessas crianças que sofrem bullying, mas sendo envolvida ali naquela situação, apenas olham outra criança, outro adolescente, enfim, praticar o bullying. Elas podem ser consideradas como agressores também. Passivas, porque ela mantém o ciclo da violência. Tá? Então, assim, esse ciclo da violência, ele se reproduz e ele vai permanecer né, constantemente, porque essa vítima de bullying, digamos, na infância, pois ela vai entrar na adolescência e ela vai a reproduzir em um momento ali, porque ela está fragilizada, em um momento ela pode polarizar isso, né, e aí ela vai reproduzir esse Porque ciclo. é muito delicado a gente falar isso, né? Porque a gente sabe que tem muita gente, muita criança que tem medo. Ai, não faz nada porque tem medo. A maioria né? é oprimida, né, e é frágil e não consegue, não tem a força. E exatamente por isso ela é vítima. Mas por alguns casos, por muito tempo, né, sofre calado. E aí naquele momento onde ela vai se fortalecer e você acha não, ela vai romper, não, ela vai reproduzir o ciclo de violência que ela já conhece. Porque aquilo ali é o sistema de reprodução familiar dela, digamos assim. É assim que fizeram com ela e é assim que ela vai reproduzir. Né? Então, são os ciclos. E isso é muito louco, né? Porque as pessoas costumam falar assim, nossa, mas você já sofreu bullying, você sabe como dói, por que você está fazendo isso agora? Mas é assim, os relacionamentos abusivos no geral, né? E o bullying nada mais é do que um relacionamento abusivo também, na sua essência, porque você vai abusar do outro naquilo que ele tem de mais frágil, né? Seja na aparência física, no quesito emocional, né? Ou, enfim, né? Numa desordem psicológica, né? Por exemplo. Então, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado naquilo que a gente fala. As crianças são sensíveis, né? Nós somos sensíveis, né? E a tecnologia está fazendo a gente ficar mais sensível ainda, né? Por conta do cyberbullying. E a criança, né, ela é muito, como você falou, muito influenciada, porque ela vê os pais também muitas vezes. Às vezes o pai e a mãe fazem uma brincadeira dentro de casa. Sim. Por isso que precisa ter muito cuidado, uma brincadeira, né, um bullying dentro de casa. A criança também observa e a criança, ela copia tudo. Exatamente. Tudo que o pai e a mãe faz, elas acham que é certo e elas vão Aprende reproduzir. por repetição. Exato. Né? Ela aprende por repetição. E a gente tem que cuidar os nossos sistemas, assim. Como que a gente pode tratar essa criança que está praticando bullying? Como é que a gente pode orientar ela? Se você é um pai ou uma mãe, não foi talvez de você que aconteceu isso. Porque pode ter influências de outras pessoas, primos, tios, parentes. E você vê aquilo e não é aquilo que você quer. Como é que a gente pode informar ela e orientar que aquilo está errado?
Em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer um diálogo, tem que ser identificado a prática, né? A prática dessa criança tem que ser identificada. Ela precisa entender que aquilo ali passou um limite, porque às vezes também ela entende como uma brincadeira. A Acho gente que é tem, normal, né? a Ver os gente outros tem aí, por exemplo, Diário de um Banana. Que é um best-seller e a gente Sim. tem filme Best-seller do bullying, né? e a gente tem os livros e o que é aquilo ali, né? Então, quando a gente vê aquilo ali se reproduzindo, o que outra criança pensa quando vê aquilo? Que é legal. E que daí, e que é legal. E que o personagem, que é frágil, na verdade, né, no Diário de um Banana, ele sofre o bullying, mas na verdade ele é o grande herói da história. Ele é forte no final, mas não é assim na vida real, né? Exatamente. Então, muitas vezes é entender, porque como que tu vai abordar uma criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos, que o que ela está fazendo está acarretando uma desordem emocional em outra criança que ela não está sabendo lidar com aquilo a ponto de querer tirar a própria vida. Né? Então, é uma abordagem sutil a ponto de entender, em primeiro lugar, como que ela se sente, como que ela se percebe e como que ela percebe o outro. Porque na maioria das vezes ela não é intencional, embora seja repetitivo. Né? Ela não tem a consequência da dimensão daquele ato. Né? Ela não tem Talvez a não consequência da agressão. Né? Quando não é agressão física, não. Né? Ela não tem. Quando é agressão física, fica muito mais fácil, porque daí bateu, machucou, sabe que o colega, né, tá machucado, sabe que a menina tá machucada. É diferente de uma palavra quando tem um cunho pejorativo, né, que vai causar um impacto que é uma dor emocional. Do contrário, entendeu? Tu tá só tirando onda, tu tá só zoando do outro. Camila, né? e como perceber se o seu filho está sofrendo bullying na escola? Como identificar nele? Tem como, estando presente, questionando, perguntando? Porque muitas vezes a criança está ali triste, mas não quer contar para os pais. Tem medo, vergonha de contar para os pais que ela está sofrendo bullying dos coleguinhas na escola. Olha, muitas vezes a criança não fala. E por isso que eu ainda acredito nos grupos, sabe? Os grupos que as pessoas tanto polemizam, né? Principalmente os grupos de pais na escola. Mas às vezes, através daquele grupo, tu consegue saber muita coisa que está acontecendo, sabe? Os grupos que aquela criança participa, claro que você não vai invadir o celular do seu filho também, sem a autorização dele, né? Mas conversar com os outros pais para saber como é que tá, por exemplo, o rendimento das outras crianças, como é que é o trabalho das outras crianças, o rendimento das outras crianças em outros trabalhos que são similares, se elas são convidadas para as outras práticas também, escolares e grupos, se a criança tem rejeição para ir para a escola, se ela não quer ir para a escola, se não quer participar de nenhuma atividade da escola, se ela não quer ir, porque às vezes estudar a gente sabe que nem sempre é agradável para todo mundo. Mas todo dia já Mas todo dia não querer ir para a escola. Ou às vezes, porque tem criança que não quer estudar, mas quer ir para a escola, quer ver os amigos, entendeu? Quer estar no ambiente escolar, quer ir para as festas dos amigos quando é convidado, quer estar na casa dos amigos. E tem criança que simplesmente não quer estar em lugar nenhum. Exatamente. Principalmente quer estar em qualquer lugar longe dos colegas. E que quando está fora do ambiente escolar, ela consegue aprender, consegue interagir, ela consegue estar bem, tem um tipo de comportamento. E quando está próximo do ambiente escolar, e quando eu digo próximo inclusive fisicamente. É quando você passa, né, você vê que a criança muda de postura, muda de fisionomia, né, começa a ficar mais tensa, né, quando você passa na frente da escola e diz, né, vamos para aula hoje, tem aula hoje, vamos brincar com alguma situação, vamos passar na escola para ver determinada coisa, a criança já fica tensa e não quer. Então, assim, acompanhar o desempenho e desenvolvimento dela na escola, conversar com outros pais, tá? Essa é uma dica. Conversar com outras crianças também, se aproximar de outras crianças para, às vezes, entenderem como que aquela criança é vista na escola. Porque, às vezes, ela não fala, mas outro coleguinha diz. Conta, né? Outro amigo diz, mas é que ele também, né, não é, porque tem o apelido X e aí ele não gosta. E, às vezes, é assim que a gente fica sabendo. Bom, o assunto hoje foi sobre bullying.
Felizmente, adiantado da hora, a gente não pode mais falar um pouquinho sobre o assunto, mas Camila Custódio está à disposição, você pode encontrar ela nas redes sociais, @consultório emocional, eu tenho certeza que ela está ali presente para esclarecer todas as suas dúvidas. Então tá, o assunto é extenso, mas quem quiser pode falar lá com a gente. E não deixe que o bullying impacte a sua vida aí, né? Vamos tratar. E preste atenção nos seus filhos, né? Com esse estado de presença sempre. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Gente, até o próximo sábado. Bom final de semana. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. A gente se vê no próximo sábado, então. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, @as2 da tarde. Também o programa vai estar disponível no canal da Primer TV HD lá no YouTube. Beijo!